Olá pessoal, Guilherme da Escola de Evangelização da Casa Fego, Rômulo daqui a pouquinho com vocês. Vamos continuar o nosso estudo a propósito do livro Meu Pequeno Evangelho da Turma da Mônica. Enquanto as nossas crianças têm o encontro delas, nós temos o nosso, o grupo da família, a propósito do mesmo tema. Fazer as reflexões para que a gente possa conversar com elas e principalmente possa colocar em prática aquilo que a gente tem falado, a gente possa colocar em nossas vidas aquilo que a gente tem conversado. A historinha de hoje ela é muito bacana. O Cebolinha e o Cascão foram visitar o Chico Bento lá na roça e levaram brinquedos. Esqueceram esses brinquedos lá. E o Chico vem trazendo esses brinquedos dentro da caixa e devolve para o Cebolinha e para o Cascão. Os meninos abrem a caixa todos felizes e olham e reflexionam intimamente. Eles têm muitos brinquedos e escolhem devolver, escolhem entregar aqueles brinquedos para o Chico. Fala: Chico, leva os brinquedos e vai brincar. Como que a gente vê nessa história sobre o ensino do correto uso dos bens materiais? Como que nós seríamos pais, tios, avós felizes se as nossas crianças fizessem isso? Se tomasse as decisões corretas quanto aos seus bens materiais, entendendo que o principal é a vida espiritual. Usaram dos bens materiais para fortalecer laços de amizades, que são laços imorredouros. Esses laços de amizades vão ser carregados por encarnações. Tudo pelo correto uso dos bens materiais. Kardec nos convida a isso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo muito especial que é o 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Topograficamente, é sempre bacana a gente estudar onde que está o capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Kardec vai nos fazendo uma sensibilização antes de chegar nesse tema. Ele começa explicando que Jesus realmente não vem destruir a lei. Meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Vem falar das bem-aventuranças, para a gente entender o que a gente passa aqui na terra. Vem falar ainda, honrar pai e mãe como medida de caridade. E vem falar, no capítulo anterior ao que a gente chega agora, fora da caridade não há salvação, que é a medida que a gente deve ter em nossa vida de pôr o amor em ação, e servir o próximo, para chegar nesse momento decisivo, que é o momento de escolhas. Como que a gente vai proceder nessa encarnação? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos ter que escolher, nós vamos servir a nossa vida espiritual ou nós vamos servir a nossa vida efêmera, material aqui na Terra. E ele abre com a passagem muito interessante que Cristo tem com um jovem muito rico. Esse jovem rico procura Jesus e fala: mestre, o que eu preciso ter para conquistar a vida eterna? E Jesus fala: segue os mandamentos. Quais? Jesus explica os mandamentos e ele fala: eu faço isso desde a mocidade. Eu observo todos os mandamentos. E Cristo vira e fala agora: então entrega seus bens, vende tudo e doa e me segue. E o jovem vai embora muito triste, cabeça baixa, porque ele tinha muitos bens. E o Cristo então fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Ele está dando a medida específica para aquele jovem. O chamado daquele jovem, depois de cumprir a lei mosaica, era despojar dos seus bens em prol do próximo. E como que a gente entende essa lição para a gente? Porque o nosso chamado hoje é o de viver em família. O nosso despojar dos bens, o nosso convite de Jesus é o despojar dos bens em família. É a gente abrir mão dos nossos interesses egoísticos, é a gente abrir mão de tudo que a gente tem de egoísta, de próprio, em prol da nossa família. É a gente perceber que nós devemos sim vender os nossos bens, que nós devemos sim entregar os nossos bens em prol da vida em família, de bem viver com os nossos filhos, com o cônjuge, com nossos pais. A família é aquilo que vai nos modificar intimamente, que vai acabar com o nosso egoísmo. E a gente entender então essa passagem como dentro da vida em família. Que a gente consiga então abrir mão dos nossos interesses egoísticos e de repente perceber que a nossa escolha hoje é, durante uma refeição, abrir mão do celular. E conviver em família naquele momento, porque aquela ligação tão esperada, ela não é tão importante. O importante é conviver bem com os meus filhos, é fortalecer os laços de amizade, é estar presente na vida deles. É separar o momento para ter em família, para fazer o culto no lar, separar o momento para conviver com os nossos filhos e realmente estar ali por eles,
brincar, sentir, colocar no colo, sentir o calorzinho dele sentado ali no nosso colo. Esquecer o celular, esquecer as atribulações do dia a dia, que aquela reunião não é tão importante, aquele negócio a fechar não é tão importante, que aquela entrega que a gente tem que fazer nesses tempos de home office talvez não seja tão importante, que o mais importante é viver em família. E aí a gente vai entender o chamado de Jesus, que sim, entrega seus bens, entrega os nossos interesses egoísticos e vá viver bem em família. A propósito disso, a gente ainda tem o item 9 desse capítulo. O item 9 do capítulo, em que vai falar a verdadeira propriedade. E o Espírito comunicante vai nos dizer: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Corroborando o que a gente está falando. A gente só tem de verdade aquilo que a gente adquire para nosso crescimento espiritual. As virtudes que a gente vai adquirindo nessa vida. Todo o resto é usufruto. Todo o resto que a gente tem posse é usufruto, a nossa riqueza material é usufruto de Deus. Nós estamos usufruindo dos bens de Deus, a nossa posição social, a respeitabilidade que a gente tem, tudo é usufruto que pode nos ser tirado. Então que a gente consiga bem dosar a nossa relação com os nossos bens, para que a gente não incorra em abuso. Porque o grande problema mesmo é o abuso dos bens. E essa comunicação ela termina falando que quando nós chegarmos no plano espiritual, nós vamos ser chamados a nos dar conta do que a gente fez com os nossos bens. Mas não os bens materiais, mas os nossos bens morais. O que nós ficamos mais ricos em bens morais ao chegar no plano espiritual? Como que nós usamos os nossos bens materiais em prol dos nossos bens morais, das nossas aquisições de virtudes? E aí sim, a gente vai ter a verdadeira dimensão dos nossos bens materiais. Entender da posse do necessário, que mais do que o necessário está a nos prejudicar. Da necessidade de colocar os nossos bens em ação do próximo, de servir bem a Deus e principalmente de servir bem a nossa família. Que o nosso chamado hoje é abrir mão dos nossos bens materiais, dos nossos interesses egoísticos em prol da nossa família, para viver bem. De estar com eles quando a gente está aqui presente em corpo, também está em espírito. Sentar, fazer uma refeição, olhar no olho, conviver, jogar um jogo, brincar, dar um banho na criança, trocar a fralda. Então conviver em família é o nosso chamado hoje, e aí sim, despojando dos nossos bens, entrega os bens e segue a Jesus, porque é isso que Jesus quer da gente. Ele não quer que a gente siga uma vida messiânica, mas quer que a gente viva bem em família, sabendo bem usar os nossos bens. Agradeço a todos por estarem conosco, convido a todos para continuar, que o Rômulo, nosso amigo, vem aí com mais reflexões. Muito obrigado, até a próxima. Olá pessoal, nessa manhã querida nós vamos dar continuidade aí à bela explanação do nosso amigo Guilherme, pensando com muito carinho numa parábola, numa passagem de Jesus, em que ele conta a história do rico insensato, falando exatamente sobre o servir e o acumular, pegando como gancho a belíssima história em que os meninos aí de fato servem um ao outro, como já narrou o Guilherme, entregando aquilo que às vezes até queriam muito, mas entendem que não lhes pertence, e que o ofício de servir e doar termina sendo de uma grandeza imensa. Não se podendo, nesse caso, servir a Deus e as coisas da terra, como bem disse o primo André. Essa parábola do rico insensato, ela narra que Jesus, na verdade, diante de um pedido de uma pessoa que havia solicitado a Jesus que então obrigasse o irmão a dividir a herança, E Jesus se coloca na posição neutra, não é juiz daquela situação, e narra então a experiência do homem que já muito abastado, muito rico, não sabendo o que fazer com aquelas riquezas, então resolve derrubar os celeiros, construir celeiros maiores, e toda aquela fortuna alimentar, de bens de toda a ordem, acumulados então, daria a ele a oportunidade de permanecer bebendo, comendo e descansando por longa data. E aí então, esse homem é repreendido, dizendo então Jesus a todos ali, arrematando essa parábola,
de que, no final das contas, o homem que é rico perante o mundo não é rico perante Deus. E que se ele, na verdade, viesse a desencarnar naquela oportunidade, então, que riqueza ele teria a apresentar, então, no mundo maior? E deixaria, obviamente, todos aqueles bens para quem? Então, nesse sentido, a parábola vem realmente reforçar para nós esse belíssimo conceito trazido na história de servir, de, obviamente, imaginarmos se as aflições pelo supérfluo, pelas questões dos bens materiais, que pode se confundir sim com ganância, com avareza, não estão causando as complicações psicológicas, espirituais que nós carregamos. Às vezes achamos que estamos sem interesse ou despidos dessa vontade, desse desejo pela matéria, mas será que estamos mesmo? Será que não estamos cada dia mais sofrendo porque não temos mais, não temos aquele aparelho, não temos aquele carro, não temos aquele celular? Ou, obviamente, os nossos filhos não têm as condições que nós gostaríamos que eles tivessem, procurando sempre associar a ausência de bens materiais, quando poderíamos estar pensando na ausência de bens morais que talvez nós não tenhamos e que podemos lhes oferecer de alguma forma. Reflexões como essa ficam muito claras nessa parábola, obviamente ainda com mais detalhe, porque nos deixa a certeza de que esses bens, esses valores, eles terminam, na verdade, sendo abandonados nessa correria materialista na qual nós ainda vivemos. Não é abandonar ou deixar os bens materiais, mas saber, na verdade, dar-lhes a real utilidade, buscar encontrar um meio termo, de maneira que nós consigamos, sim, colocar os bens que nós temos a serviço dos outros também, e não só nosso. Porque, no final das contas, quando amealhamos apenas para nós, fazemos como o rico insensato, que constrói celeiros cada vez maiores para caber coisas cada vez maiores, riquezas ainda maiores, e no final das contas, aquela riqueza de nada nos serviu, porque se não tivermos efetivamente a transformação moral, de pouco adiantará. Emmanuel reforça exatamente esse contexto, ou exatamente esse item, na sua mensagem 120 do livro Fonte Viva, chamada Assim Será. E ali ele faz uma série de reflexões mostrando carinhosamente que quando nós guardamos títulos, multiplicamos tesouros, cobrimos-nos de medalhas, amontoamos riquezas, empilhamos ouro e prata de toda sorte, voltados apenas para esse objetivo. No final das contas, se nós não harmonizarmos com nossos lares, se nós não buscarmos de alguma forma um roteiro para a nossa época de mocidade, se nós não dermos, na verdade, um objetivo a esse patrimônio, que seja, sim, de maneira coletiva, auxiliar aqueles que precisam, se nós apenas amealhamos e não colocamos os nossos cofres a serviço de tudo aquilo que pode ser útil a esse mundo, se no final das contas nós apenas empilhamos, ele conclama-nos dizendo que estamos crescendo horizontalmente e não estamos, na verdade, aí encontrando, ou pelo menos buscando, esse verdadeiro sentido do que é os tesouros do céu. E as nossas crianças, obviamente, nossos filhos, terminam aprendendo e dando esses valores que os tornam ansiosos, preocupados sempre por ter, e nunca por, na verdade, compreender e dividir. Cabe aqui uma menção muito especial a uma história narrada por Humberto de Campos, e que creio ser aí bem ilustrativa para esse momento, que é a história de Cirilo Fragoso. Cirilo Fragoso foi um homem de grandes riquezas que desencarnou, e quando chegou no mundo espiritual, certo de que entraria no reino dos céus, no paraíso celestial, porque muita caridade havia feito, então encontra-se com um anjo que estava à porta desse local, e então requer a ele a entrada, mas se assusta porque seu nome não estava lá. Tanta caridade havia feito, tanto dinheiro havia doado aos pobres, e não estava lá, ficou impressionado, achando até que as leis, os ensinos de Jesus estavam errados por conta daquilo. E naquele momento, então, o anjo lhe pergunta por que acha que tinha que entrar, e ele então faz uma
memória e diz que doou seus dinheiros, seus valores. Lembra-se, inclusive, que embora não tenha tido tempo no decorrer da vida para visitar as viúvas, para encontrar os pobres, para fazer-lhes o bem diretamente, falar-lhes alguma palavra, visitá-los em hospitais, cuidar de crianças, proteger os idosos. Ele, percebendo que estava na iminência da morte, fez um testamento muito valioso e distribuiu vultosa parte dos seus bens a entidades de caridade. E que aquilo já seria suficiente para ingressar, então, no mundo dos céus. O anjo, então, ainda resistente, diz a ele que se ele trouxesse as provas materiais, ele permitiria o seu ingresso, então, no céu. E então Cirilo Fragoso volta à Terra, em espírito, e vai passando em cada uma das entidades, nos locais onde havia deixado, né, as suas heranças, seus valores, e faz uma lista de quantos mil deixou para a entidade que cuida de idosos, quantos mil deixou para a entidade que cuidavam de crianças, de viúvas e de toda sorte que estavam ali, de pessoas que sofriam, o quanto ele havia deixado. O anjo não se anima muito. E ele então pergunta, e aí, não tenho direito? E o anjo então faz-lhe umas observações e apontamentos, e uma frase chama a atenção porque ele diz, não, Cirilo, não está suficiente, porque você não deu. Quando nós damos com alegria, nós damos com o verdadeiro sentido de servir. Você apenas deixou, porque não tinha oportunidade ou chance de trazer consigo. Então usa a frase ainda que de forma brilhante ele diz, quem dá, serve e passa. Quem dá, serve e passa. Quem deixa, larga provisoriamente, até nascer de novo e se apegar aos mesmos bens novamente. Então, quem dá, serve com amor, entrega com carinho. Aquele que, na verdade, apenas deixa, é porque larga provisoriamente. Talvez esteja dando porque sabe que vai ganhar logo mais ali. Talvez esteja deixando porque sabe que não lhe fará falta de maneira alguma e sequer fará alguma falta. Então, nesse sentido, pensando com esse critério, ele, Cirilo Fragoso, acabou voltando em espírito, indicado por esse anjo, para que pudesse compreender e auxiliar na renúncia, na entrega, na generosidade, no carinho, no afago, e que não fosse apenas uma questão de dar, no caso dele, deixar, mas que fosse sim de servir. Que nós possamos servir cada vez mais e compreender que quando um garoto encontra o brinquedo que mais ama na vida e entrega, devolve, porque não lhe pertence, ele na verdade não está apenas fazendo um gesto de honestidade, ele está servindo, porque nesse caso ele não está amealhando riquezas para si, mas distribuindo ao outro. Uma excelente semana a cada um, que possamos refletir com muito carinho, pedindo a Jesus nesse instante que nos inspire e nos ampare, nos proteja, nos enche de luz, para que possamos assim, utilizando os nossos bens materiais, servir incansavelmente a todos aqueles que precisam. Ajuda-nos, Pai do Céu, a termos a sensibilidade e a sensação real de que quando assim estamos com aquela riqueza, ela não nos pertence. Ela, na verdade, é um objeto, uma ferramenta para bem servirmos aqueles que conosco caminham. Que Jesus nos inspire nessa tarefa e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Um grande abraço a todos e uma excelente semana.